Olá pessoal, vamos dar início hoje ao estudo sobre a literatura, especificamente sobre o conceito de literatura. Mas antes disso, é bom refletirmos sobre a possibilidade de eventualmente perguntarmos: o que é literatura? Para que serve a literatura? Ela teria algum propósito na nossa sociedade? Ou qual a sua origem? Mas antes de responder essas questões, que, embora sejam formuladas de maneira simples, as respostas não são tão simples assim, mas podemos iniciar por partes. Então, vamos dar início sobre o conceito de literatura do ponto de vista etimológico, da origem da palavra e sua transformação. Então, ela foi criada pelos povos latinos. Ela deriva da palavra litera, do vocábulo litera. Então, a literatura, que significa o ensino da escrita e o ensino da leitura. Então, muitos historiadores, filósofos, poetas, entre outros que utilizaram da escrita para passar o conhecimento e pela expressão da própria experiência da vida, eles fizeram uso dessa palavra. Mas os primeiros a trabalharem este conceito, não só a palavra vazia, sua forma, mas essa palavra foi o quê? Carregada de sentido, através de um conceito. Então, os sofistas, eles foram os primeiros a trabalharem com, com este conceito de literatura de maneira mais abrangente e com mais rigor. Então, no próximo slide aqui já podemos ver a questão da obra literária. Eles tomaram como partida a noção de invenção, ou seja, um sentido amplo. Para isso, deveria-se ter a noção de verdade e de originalidade. Então, dessa noção de verdade, há uma bifurcação sobre a disposição e a elocução. A disposição vai tratar da variedade da obra literária e a elocução dos seus aspectos formais, no que tange o quê? A harmonia dos termos no texto, ou seja, no intratexto, a harmonia seja musical, sonora, ou seja, não um texto que tem em si ruídos, mas deve haver uma harmonia, ou seja, uma melodia no texto, no seu aspecto musical. E nesse sentido aí, temos a estrutura das rimas e também o ritmo, se for um caso aí do texto inverso, né? Porque por um período a literatura, sim, ou seja, a obra literária se desenvolveu pelos versos e, em alguns momentos, pela prosa. Mas sobre os versos, há um rigor maior no que tange a sonoridade, a musicalidade e a musicalidade. E também, nessa elocução, deveria haver o que? Uma clareza, uma harmonia. E essa clareza ela se fazia pela boa estrutura gramatical, em resumo. Dentre tudo isso, havia então a necessidade desses preceitos, o quê? A disposição e a elocução. Depois, depois o próprio Platão desenvolveu o aspecto de amplitude da literatura, ou seja, um aspecto mais amplo e o aspecto mais restritivo. Logo em seguida, o próprio Aristóteles, ele veio com um conceito da poética, da poética, ou seja, em outras palavras, seria a própria mímese. Então, com isso, houve uma sistematização deste processo artístico da literatura. Ou seja, era preciso que o poeta representasse, por meio do seu texto, a realidade. É claro que a realidade daquele momento, ou seja, da cosmovisão de um determinado povo. E, atualmente, esse conceito de literatura ele tem um sentido restrito,
ou seja, da arte literária, da ficção, da supra-realidade. Então, a ficção, ela terá um pé fincado nessa realidade. Então, para resumir, vemos a origem da palavra literatura através do vocábulo litera, o povo latino que desenvolveu ali, no primeiro momento, o uso dessas palavras, depois tomaram ali para o uso os historiadores, os poetas, entre outros que trabalhavam com o pensamento e a expressão da realidade através de uma estética literária. E depois os sofistas desenvolveram mais o conceito, depois Platão ele deu seguimento no desenvolvimento desses conceitos, e logo em seguida Aristóteles, também um aspecto mais restritivo no que nós entendemos como arte literária. Evidentemente que tanto Platão, Aristóteles e os sofistas, as suas obras deverão ser estudadas cada uma com mais profundidade, com mais afinco. Então, hoje foi só apenas uma introdução no sentido de entendermos um pouco sobre o conceito de literatura. Ou seja, foi apenas um passo inicial dentro do longo caminho que teremos para estudar o desenvolvimento semântico da palavra literatura e seus conceitos ao longo do tempo, ou seja, ao longo dos séculos. Ou seja, atravessou a Idade Antiga, depois a Idade Média, até chegar no início do século XVIII. E no século XVIII teremos vários conflitos, várias posições a respeito da literatura, pois esse conceito ele iria se ampliar e ganhar profundidade. E no início do século XVIII, esse conceito de literatura irá permear aspectos da ciência, das ciências naturais também, e assim por diante, até o século XIX. Então por hoje é só, e a próxima aula será já sobre gêneros literários.